Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast Enfermagem em Foco. Esse episódio que ele tem como foco principal trazer a questão da teoria prática no que diz respeito à segurança do paciente e às infecções relacionadas à assistência à saúde. E os nossos convidados especiais são Cassiana Augusto e Érica Santiago, dois excelentes profissionais que atuam na área de prevenção de infecção relacionada à assistência de saúde, um há 14 anos e outro há 11 anos. Então, vejam só a experiência que esses profissionais têm e quanto eles vão contribuir grandemente para essa discussão. É uma alegria imensa e, para vocês que não sabem, eu já trabalhei com eles também, já fui controladora de infecção e, para mim, é uma honra tê-los aqui. Cassiano, que representa, que atua na gestão junto às comissões de controle de infecção do Estado, como também de um serviço público, e Érica Santiago, que atua em serviço privado e serviço público. Ou seja, nós vamos ter uma grande magnitude para saber as diferenças das ações no serviço público, serviço privado, na gestão. Então, assim, vai ser um momento rico, único, de descontração e de grande conteúdo e conhecimento para que a gente possa cada vez mais aprimorar nossas práticas assistenciais. Então, é um grande prazer, convido agora, vou mostrar para vocês nossos grandes convidados ilustres. Seja muito bem-vindo, Cassiano, seja muito bem-vindo, Érica. Obrigada, Rebeca, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando da sua estreia. Né? Como você falou, tive o prazer de trabalhar com você. Para quem não sabe, quando eu iniciei no controle de infecção, os dois foram os meus professores. Né? Muito do que eu sei hoje eu aprendi com Rebeca, aprendi com Cassiano. Cassi, até hoje a gente trabalha junto, tenho a honra de todo dia aprender um pouquinho com ele. Estou muito feliz de estar podendo participar desse momento junto com vocês. E desejo toda sorte nesse seu projeto novo, que com certeza já é sucesso. Eu que agradeço sua presença aqui. Para mim, assim, é uma honra imensa tê-la, né? Nós iniciamos juntas, foi um momento muito rico que nós aprendemos juntas a fazer o controle de infecção. Na época, eu me lembro que você era da assistência, a gente convidou, Foi você que me convidou para fazer parte da CCH, que é um mundo, né? Só sabe e de lá nunca mais se saiu, né? Não. Até hoje você está lá, hoje estou apaixonada e sabe da importância na prevenção para que a gente tenha uma assistência livre de danos, incidentes, eventos adversos. Enfim, não tem como discutir a importância das comissões de controle de infecção nos serviços de saúde. E Cassiano aqui, ele é o nosso mentor. Foi ele que foi nosso professor, foi ele que nos ensinou, foi ele que nos trouxe para esse mundo, que não vivíamos ele. Ele é o cara. E ele aqui tem aqui o que para falar para a gente assim, de forma única. Se apresente, Cassiano. Obrigado, Rebeca, pelo convite. É um prazer estar com vocês, sempre é um prazer, apesar de Rebeca comer os vídeos da gente. Mas ela é uma excelente profissional e estar partilhando com Rebeca, para mim, também é um grande aprendizado, né? Eu sou enfermeiro, eu trabalho em um hospital de referência no Estado e trabalho na Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde, que hoje, com a nova nomenclatura, é Núcleo Estadual de Controle de Infecção de IRAS no Estado. Eu sou enfermeiro, sou historiador, sou teólogo e faço doutorado em Ciência das Religiões na linha de Espiritualidade e Saúde. Muito bem. Então, hoje aqui vamos começar a falar com o nosso tema, que é o motivo do nosso encontro hoje, é falar um pouquinho da teoria à prática, segurança do paciente e prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Quando a gente fala de segurança do paciente, vem logo o que na mente da gente? Como é que a gente pode trazer medidas para prevenir, para que a assistência seja cada vez mais segura, né? Para que essa assistência ela seja livre de danos, de eventos adversos, de incidentes. Quando foi criados os núcleos de segurança do paciente, a gente via assim, números alarmantes de eventos adversos na saúde pública, como também não só na saúde pública, na saúde como um todo, e isso era um problema, né? Porque a gente tinha milhões de pacientes que ali entravam e tinha algum evento adverso proveniente de uma assistência que não era segura, e quantos óbitos nós também tivemos por causa de uma assistência que não trazia segurança nos cuidados, seja ela em diversas áreas. Então, assim, os núcleos de segurança do paciente, ele veio realmente para fortalecer
para melhorar e para assegurar essa assistência livre de danos. E a gente sabe que a segurança do paciente ela tem metas a ser cumprida, né? São metas importantíssimas, são metas que elas são básicas. Se a gente for falar do mundo de uma assistência segura, a gente vai perpetuar diversas áreas. Mas quando a gente traça minimamente as 6 metas pré-estabelecidas, a gente já está fazendo um grande salto sem igual. Érica, lembra para a gente aqui quais são as metas de segurança do paciente e como é que a gente pode estar implementando ela nos serviços de saúde? Então, como você falou, o que seria... o que é que está relacionado à segurança do paciente? Então, são as ações promovidas, né, pelas instituições de saúde, buscando reduzir a um mínimo aceitável os danos desnecessários relacionados à assistência do paciente. Então, aqui no Brasil, as metas de segurança do paciente, elas são baseadas na Organização Mundial de Saúde, nas metas internacionais da Organização Mundial de Saúde. Elas são coordenadas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, que tem como objetivo maior identificar as falhas assistenciais, traçar estratégias e ações para prevenir os riscos, fazendo o quê? Com que minimize os riscos de incidentes, os eventos adversos relacionados à assistência, né? Tudo isso baseado nos 6 protocolos de segurança do paciente, que seriam a identificação correta do paciente. Vamos falando cada um devagar para todo mundo entender aqui quais são esses protocolos, quais as importâncias dele, porque é importante a gente conhecer a importância de cada um. Quando você fala em identificação segura do paciente, a gente traz lá, é primordial que eu tenha no mínimo 2 identificadores, né? Isso. Então a gente tem lá nome do paciente, nome da mãe, data do nascimento, prontuário. Mas dentre todos esses identificadores, que é para identificar que o procedimento, que a ação, a execução de alguma atividade de saúde seja realizada realmente naquele paciente no qual se destina. Então, quando a gente traz diversos indicadores, mas a Organização Mundial de Saúde, dentro do próprio protocolo, ele diz que minimamente eu tenho que ter 2. Não é verdade? Isso, 2 identificadores. E a gente fala, isso é difícil a gente identificar com 2 coisas, fazer uma dupla checagem, saber lá que ali é o nome do paciente, esse paciente é o que eu vou realizar o procedimento, qual é o nome da sua mãe, confere a data de nascimento, no mínimo 2 coisas, porque pode ter pacientes com os mesmos nomes. Com certeza. Mas quando você bota 2 identificadores, você consegue minimizar esses riscos de fazer algum tipo de procedimento ou levar esse paciente para uma assistência trocado. Exatamente. Porque eu tenho algum outro identificador que vai diferenciar aquele paciente. Então, meta 1, ela é indiscutivelmente primordial. Importante, com Quantas certeza. vezes a gente via? Fiz uma coleta lá do paciente para um exame anatomopatológico, quando veio sair no nome de outro paciente, né? Verdade. Trocou. Então, até os próprios espécimes biológicos que a gente faz para análise, identificar é crucial. Imagina, não sofri um dano diretamente, mas o meu resultado saiu no nome de outra pessoa. Isso pode trazer um prejuízo, uma conduta inadequada, porque você não estava precisando daquele cuidado, mas acabou sofrendo porque o resultado saiu como se você tivesse aquele problema. Então, assim, identificação segura, para mim, ela é meta 1, porque o nome meta 1, porque ela é primordial, não tem como discutir. Exatamente, é de suma importância, né? Que aconteça de forma como deve acontecer nessa parte da identificação correta do paciente, que é algo simples, né? E que dá para todo mundo realmente aderir. E nos hospitais, como objetivo primário é que se tem a identificação por meio da pulseirinha, né? Isso. Que ela pode ser tanto datilografada, como escrita à mão, mas que tenha essa identificação. Isso, a pulseira tem a identificação também no beira-leito, né? Que também é importante. Você pode identificar pelo prontuário, fazer dupla checagem, mas quando a gente fala pulseira, será que sempre teve isso como um método para identificar o paciente? É uma coisa que foi cobrado, a gente pode dizer assim, recém-nascido, engateando agora, uma coisa tão simples, tão boba, mas que traz grande impacto, uma identificação correta. Verdade. Não é verdade? Mas fala pra gente a meta 2. Qual que é a meta 2? A meta 2 é a comunicação efetiva entre profissionais e também com o paciente, né? É importante que essa comunicação seja uma comunicação clara, objetiva, né? Para que o paciente entenda e que também haja essa comunicação entre os profissionais, para que não fique com falha de dados importantes, né? Durante a assistência do paciente ou durante a transferência dele para outro setor, quando vai sair para realizar
algum procedimento, algum exame. Então, é super importante também essa parte da comunicação. E a comunicação? Vamos tirar agora um pouco o foco só no paciente, mas trazer a comunicação entre os profissionais, entre os setores envolvidos. Isso é uma dificuldade ou não? Porque cada um que às vezes vai fazer uma linguagem, o outro setor está fazendo outra linguagem. Quando vê, eu instituo um protocolo, mas a ponta nem conhece. Então, ninguém se comunica de forma efetiva. Está todo mundo fazendo uma linguagem que parece que fala americano, você japonês ou francês, e ninguém se entende. E isso vai trazer o quê? Uma assistência insegura. Porque ninguém fala a mesma língua, cada um que chega lá sendo dono para fazer qualquer tipo de ação. Então, além da segurança da comunicação efetiva das ações do paciente, ainda tem as intersetoriais. Então, assim, comunicação efetiva, eu digo, ela é meta 2, mas para mim ela era para estar junto da meta 1, porque eu nunca vi uma linguagem diferente, ela dar uma continuidade para um planejamento de uma ação que tenha um bem comum e coletivo para que a gente realmente assegure uma assistência livre de dados. Ela então, é para mim, transdisciplinar, né? ela Ela passa em cada uma das metas. Ela é necessária para que o processo possa ocorrer. Por isso que eu digo, ela está com a meta 2, para mim era para estar meta 1, meta 1, 2. 1.2. 1.2, porque ela para mim, ela é crucial. E é uma falha, infelizmente, É uma que a gente falha, observa né? bastante. Mas cada dia a gente tenta trabalhar isso para que a gente melhore, se Deus quiser, e essas falhas sejam minimizadas. É uma pena a gente precisar de uma lei que coloque em prática essas orientações que todo mundo aprende dentro da academia, né? Então, não é uma criança que rasteja, ela já está andando e, se brincar, namorando. Ela já tem 10 anos, vai fazer 11. Né? Foi em 2013, 2013. né? Isso. Então, assim, que pena que a gente tem de ter uma lei para assegurar a prática assistencial de forma correta. De forma segura, né? Verdade. Mas que venha a lei para que se faça cumprir, já que estava um caos, Isso. né? Então, que venha a lei para que a gente cumpra, para que a gente cobre, para que realmente a gente tenha impactos importantes e mudança nesses condutos. Então, se assim ela veio para nos ajudar, que ela faça valer o que está ali escrita no papel, não é verdade? Com certeza. Tudo que for para melhorar, né, é bem-vindo. Meta 3. Fala Meta pra 3 mim. é a medicação segura, né, que é melhorar a prescrição, uso e administração de medicamentos, para evitar erros de administração de medicamentos, que a gente sabe que também é algo que acontece. Lembrando em administração segura de medicamentos, prescrição, lembrei que você é farmacêutica também, né? Sou Gente, recém-farmacêutica. você que você não conhece as grandes especialidades de Érica Santiago, terminou também farmácia, pode colaborar junto ao serviço, não só como enfermeira, mas agora como farmacêutica também. E meta 3 vai precisar de você, viu? É. Né? Estou engatinhando nessa administração, mas tudo inicia do começo. Com certeza. Não tem como a gente É. iniciar, né? Quando anda um pouquinho. Então, assim, seja muito bem-vinda a esse mundo agora da farmácia também, viu, Érica? Obrigada. Então, nós Rebeca. temos aí a meta 3, né? A administração segura, a prescrição, enfim, é uma equipe envolvida, é o farmacêutico, é o enfermeiro, é o médico. Então, ela é assim, multiprofissional mesmo. Não tem como a gente direcionar uma ação só para uma categoria profissional. É uma meta que depende realmente de uma ação multidisciplinar, onde todos estejam envolvidos. E quando a gente fala na meta 3, administração segura, preparo, aí a gente pensa, se a gente passar um pouquinho além dessas perspectivas que está na meta 3, a gente vê a importância do médico dos serviços de controle de infecção hospitalar. Ele que faz aquela auditoria das fichas, ele que controla a administração, o tempo de dose. Vocês trabalham com a médica, me fala lá quais as atividades dela dentro do que fala do processo ali na auditoria dos medicamentos. Fala para mim, Cassiano, como é que acontece lá no serviço onde você trabalha? Antes de entrar nesse mérito, é interessante ver que não existe controle de IRAS sem núcleo de segurança do paciente, assim como não existe segurança do paciente sem controle de IRAS. São casados. É tanto que a nomenclatura de antiga infecção hospitalar, hoje ela aborda infecção relacionadas à assistência à saúde, porque ela não mais se refere somente àquela onde o paciente se adquire em 72 horas depois da internação. Então, desde a admissão, pela assistência e pós-alta, o que pode acontecer como evento adverso ou como algum outro evento, pode estar relacionado à assistência à saúde. Na verdade, essas 72 horas é uma convenção quando se desconhece ali no ato da admissão, né? Então, passa uma convenção. Mas que foi determinante durante muito tempo. Muito tempo, né? Porque com a nossa certeza. portaria ainda é a 2616, e se você for ver, ela está caduca. Ela não atende mais
aos controles de infecção de um serviço de saúde. Cada profissional tem sua importância dentro de um controle de infecção ou do núcleo de segurança do paciente. Hoje em dia, como você falou, a do farmacêutico clínico ela é de fundamental importância, principalmente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Na prática do stewardship, da correção de prescrição beira-leito. Que bom se isso já estivesse acontecendo. Com certeza. E o médico, uma das funções dele, não é apenas essa, é a do controle de antimicrobianos, de observar se aquela prescrição que foi realizada lá na ponta, ela atende diretamente àquilo que o paciente está precisando. A sua necessidade. Isso. Né? Um grande problema de prescrição é a questão da antibiótico-terapia, né? Ou seja, será que a dose está correta? Será que vai relacionar com o que ele está apresentando? Foi feita cultura para ver se tem algum micro-organismo muito resistente, que vai ser resistente à droga que foi prescrita. Então, é de fundamental importância, tanto no controle de infecção, como na própria gestão de um serviço de saúde, né? Até porque, hoje em dia, um grande problema é a resistência microbiana. E se você tem uma prescrição exagerada, irracional de antimicrobianos, de amplo espectro, você vai gerar resistência dentro, não só do paciente, como estrutura física, mas também dentro do perfil de sensibilidade, né, do hospital. Perfeito. E quando você fala de resistência bacteriana, né, eu estava até dando uma olhada, estamos ainda na pandemia, né, ela deixou de ser uma emergência, mas estamos ainda na pandemia de Covid, e a gente viu que os anos de maior número de resistência bacteriana foi o ano de 2020 e o ano de 2021. Né? Então, ali, o conhecimento de uma doença nova, com infecções bacterianas secundárias, a larga utilização de antimicrobianos, e a gente vê no perfil que a Anvisa publica do boletim informativo os anos que aumentaram as resistências bacterianas. O perfil microbiológico das instituições com micro-organismos multiresistentes. Então, foram os anos que mais, assim, realmente ele pipocou, e a gente vê o impacto que a Covid trouxe até nesse aspecto da resistência bacteriana. Rebeca, e aí é interessante ver que é uma informação que a gente começou a pegar recentemente, né? Então, assim, aumentou, mas também começou a se conhecer, né? Porque, a resistência microbiana começou a ser contabilizada a partir de 2019, dentro do Sistema Nacional de Notificação da Anvisa, que eu acho que você vai abordar isso mais à frente. Então, a partir dali começou a conhecer. E aí, logo após, tem o boom da pandemia, onde os serviços acabam perdendo a sua especificidade, acolhendo pacientes de uma outra realidade e levando para aquele serviço de saúde um novo perfil de resistência. Com né? certeza. Então, a gente, se quiser essa informação, pode entrar no site da Anvisa, pegar o relatório da Paraíba, porque cada controle de infecção é responsável pela notificação tanto dos agravos relacionados à assistência à saúde, quanto da resistência microbiana. Então, você vai ver lá a grande densidade de incidência de serrácea, de pseudomonas, de acinetobacter. Né? Fala então, nisso, eu até dei uma olhadinha. Antes de vir para cá, como era que estava assim, um perfil, quais os principais micro-organismos que tinham resistência bacteriana, principalmente a nível de UTI e de instituições de hemodiálise. Então, a gente viu na UTI, eu trouxe até aqui para não me confundir, não falar errado, que os principais micro-organismos multiresistentes encontrados nas UTIs foram Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella de qualquer espécie, Serratia, Pseudomonas aeruginosa e os Proteus mirabilis. E, por último, as enterobacteriáceas. Né? Assim, em ordem de maior apresentação de resistência presente ali naquela instituição. E nas instituições onde faz hemodiálise, a gente viu como os principais micro-organismos multiresistentes sendo isolados foi o Staphylococcus coagulase negativa, seguido da Klebsiella, o Acinetobacter baumannii, o Enterococcus faecium e o Proteus. Então, a gente vê que existe até diferença, assim, quando traz o perfil que o boletim traz ali da Anvisa, dos hospitais a nível nacional,
quando a gente compara as UTIs com as unidades de diálise, né? Então, tem essas diferenças. Mas a gente está falando aqui de resistência bacteriana. E será que você que está em casa nos assistindo sabe o que é uma resistência bacteriana? Sabe como é que elas podem acontecer? Então, a gente vai falar uma pincelada rápida aqui de resistência bacteriana, onde uma das principais formas de adquirir resistência bacteriana, pelo uso largo de amplo espectro dos antimicrobianos, que eles vão trazer ali uma alteração a nível do micro-organismo, da bactéria, para que ela queira sobreviver. Se você vem com uma dose nova, que pode lhe matar de todos os lados, você vai querer desenvolver um mecanismo para que eu me defenda, que eu sobreviva e que eu não morra. Então, as bactérias não é diferente do ser humano. Ela também quis criar esses mecanismos. E o principal mecanismo dela foi o quê? Produzir enzimas. Enzimas que conferiam a resistência a esse. Então, quando a gente fala de resistência bacteriana, a gente tem que lembrar da produção de enzimas que são responsáveis por essa resistência, alteração da permeabilidade da membrana. Eles também têm a formação de bombas de efluxo, que o que é isso? A medicação consegue entrar no micro-organismo, mas ele tem uma bomba que joga esses antibióticos para fora, então ele cria essa bomba de efluxo. A gente tem as alterações das proteínas ligadoras de pelicinina, as PLPs, como também as alterações dos sítios de ligação. E tudo é isso, uma busca do micro-organismo sobreviver pelo grande ataque lá que a gente está fazendo de antibióticos para matá-la. Ela disse, eu vou ter que arrumar uma forma de sobreviver, de que não me matem. Então, ela vai buscando esses mecanismos, né? E, para mim, o mais devastador é quando a gente fala de uma resistência bacteriana mediada por plasmídio. Por quê? Olha só, eu tenho lá um micro-organismo multiresistente. Aí eu venho um plasmídio desse, pego a resistência dessa e levo para outra bactéria. Então, não é só da minha prole. Eu tinha resistência, digamos, à Klebsiella. Aí, de uma hora para outra, o acineto aparece. Em outro momento, já vem um proteus. Só que foi esse bendito plasmídio que pegou e saiu botando lá seu material genético em espécies diferentes e vai alargando o número de micro-organismos que vão ficando resistência por causa de um plasmídio que transfere. Então, assim, os mecanismos de resistência são diversos. A gente acha importante trazer para que todos conheçam quais são esses mecanismos e para que a gente entenda que falar de resistência bacteriana é saber que a gente tem que ter uma política, um controle, uma auditoria de todas as formas para minimizar esse uso indiscriminado. Tanto é que tem uma portaria que fez com que fosse obrigatório a venda de antibióticos só mediante prescrições. Para quê? Para minimizar as resistências bacterianas. Porque estava de uma forma, daqui a pouco a gente não ia ter antibiótico para tratar nenhuma doença, né? E interessante que isso não se refere apenas ao ser humano. Mas essa resistência está relacionada ao ambiente, está relacionada à água, e isso pode também transmitir para o ser humano. Aí, quando você fala para mim, também está relacionado ao ambiente, a gente vê o quê? Qual um dos papéis importantes das comissões de controle de infecção quando a gente trabalha a limpeza e desinfecção de áreas e superfícies? Porque está o quê? No ambiente. Então, trabalhar, quando a gente fala, vamos trabalhar ações de prevenção, uma delas está trabalhar a questão da limpeza e desinfecção de área e superfície. Que é desafiador, não é? Muito. Com certeza. É muito desafiador. Porque ali não são profissionais específicos da saúde, mas que vão trabalhar em estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, fazê-los entender, ter um entendimento mínimo da microbiologia, de infecção, para profissionais que não são capacitados, assim, no que eu digo, não é sua especialidade, não é sua formação, mas acabaram iniciando uma atividade de fazer higienização e, se não passar por esse conhecimento, a gente sabe que a gente só vai ali fazer uma disseminação em massa dentro de uma instituição. E são profissionais de fundamental importância dentro do serviço de saúde. De grande importância. É preciso saber que o serviço de saúde ele envolve desde a portaria até a saída do hospital. E o profissional da higienização, ele necessita obrigatoriamente de conhecimento. Por isso que a Anvisa ela tem um manual de higienização e desinfecção de superfícies, porque as coisas não ocorrem apenas como a gente imagina e coloca em prática. Existe toda uma orientação técnica que fala a respeito de um ambiente seguro para o paciente e para o profissional. Né? E, pronto, falou sobre resistência microbiana, automaticamente a gente já lembra de medidas de precaução e isolamento, e a higienização tem por obrigação também de cumprir essas medidas de precaução e isolamento. Você falou em resistência microbiana, tem a KPC, a famosa KPC, né? Que quando escuta já tem medo.
passa a ter medo agora de outra coisa, porque a KPC ela já é endêmica dentro do serviço de saúde. Qualquer pessoa que tem um histórico enorme de internação, se você fizer uma cultura de vigilância, mais um outro tema importante do controle de infecção, vai aparecer a KPC ou algum outro micro-organismo. Aí, no caso, pode ser resistente ou não, mas a KPC é muito comum, né? É tanto que a gente não está mais contabilizando a KPC, mas está apenas sem fazer análise. A gente sabe que tem, os registros são encaminhados para a secretaria, mas não é como o início da KPC. Hoje a gente tem outras superbactérias que precisamos tomar bastante cuidado, né? Falar de KPC, né? Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes o que é uma KPC, porque para que a gente entenda que ela não é uma bactéria. A KPC, ela não é uma bactéria. KPC, na verdade, é qualquer micro-organismo ali que produz a enzima carbapenemase e que confira resistente aos beta-lactâmicos, em especial os carbapenêmicos, imipenem, meropenem e tarpenem. Porque muitas vezes, de forma ampla, quem não tem um conhecimento assim ou que não vivencia tanto, pode pensar que a KPC é uma determinada bactéria. Mas eu posso ter, sem ser a Klebsiella, eu posso ter um outro micro-organismo que produz essa enzima, confira a resistência, hidrolise o anel beta-lactâmico, confira a resistência aos beta-lactâmicos, em especial os carbapenêmicos. Então, assim, falar em KPC é saber, é toda e qualquer bactéria que vá produzir essa enzima, que vá conferir resistência aos beta-lactâmicos, porque ele vai hidrolisar esse anel e ali ele não vai conseguir ter uma efetividade de ação. E, em especial, a resistência aos carbapenêmicos. Mas, voltando para a gente não se perder nas metas, nós estamos falando da meta 3, que, no caso, falamos aqui da questão da prescrição segura, na administração de medicamentos, e a meta 4. Fala para mim aquela meta 4, aquela que seu coração palpita. Qual que é? Cirurgia segura, né? Garantir que o procedimento seja realizado de forma correta, o procedimento correto no paciente correto. Né? Olha o termo, o procedimento correto no paciente correto. Imagina só. Parece uma coisa tão simples, né? É o mínimo. O básico, o básico, né? É o esperado, na verdade. No paciente correto, a gente já volta para a meta 1. Identificação correta. do paciente, né? E uma implica 5? Na outra, né? Implica. A meta 5 é a que eu mais gosto, não sei por quê. Por que será? Você sabe, Cassiano? Eu também não sei. A meta 5 é a higienização das mãos, né? Que é o meio mais simples, mais eficaz, de baixo custo, né, para prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, também de suma importância, a infecção relacionada à assistência à saúde é um grande evento adverso dentro das instituições de saúde. Então, uma forma da gente prevenir é realmente realizando a higienização das mãos. E quando a gente traz as metas internacionais, que alteram um pouco o termo de higienização das mãos para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, ela já engloba diversas ações. Ações que vai prevenir a infecção de corrente sanguínea, trato urinário, do sítio cirúrgico. Isso. Enfim, ela vai ter um aspecto bem mais amplo. É porque quando a gente traz um mínimo básico de higienização das mãos, a gente está dizendo que ela é a medida mais o quê? Mais eficaz, né? De maior impacto. De menor custo. A gente fala até assim, se não tiver nada, mas tiver água e sabão, a gente já consegue fazer uma prevenção de infecção, né? Uma diferença enorme, né? Com certeza. Então, assim, falar de higienização das mãos, falar de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde e não abordar esse tema é você pular etapa. Porque ela é básica, ela é mínima, ela é essencial. Ela realmente, ela transforma, ela é transformadora. E será que ainda tem resistência dos profissionais em realizar essa técnica, como sendo obrigatória para prestar o cuidado? Como é que vocês veem na prática do dia a dia ainda a questão da higienização das mãos? A questão vai muito mais além do que a resistência do profissional, certo? Porque, assim, água e sabão é básico? Mas tem realidades onde não se tem sabão. Tem realidades onde tem um dispensador, mas não tem um sabão, onde tem um dispensador de papel toalha, mas não tem papel toalha, só tem água. Então, além da falta de compromisso de um profissional de saúde, você tem a falta de insumo. E você tem a realidade fictícia que muitos querem fazer para o seu serviço de saúde. Não sei qual é a intenção. Porque eu só posso auditar um serviço de saúde, um processo de higienização das mãos, se eu garanto o mínimo para que ele possa fazer a higienização das mãos. Né? Não é uma brincadeira com números. Alguns profissionais querem brincar com números, isso não é o correto. Então, eu vou garantir
toda a estrutura necessária, de acordo com a RDC 42, de acordo com a nota técnica 01/2018, para que o básico seja garantido e os meus profissionais possam higienizar as mãos. Porque se eu não fizer isso, não tem condições. Profundo. É necessário. Verdade. Reflexivo. Reflexivo. Né? Reflexivo, porque a gente vê ainda muito assim, como Cassiana acabou de falar. Muitas vezes eu quero números, eu quero os dados, eu quero saber qual foi o gasto de sabão da minha instituição. Não tem esse cálculo que se faz? Fala aí pra gente como é esse. Eu sei que tem esse cálculo, vamos deixar claro aqui como é que... Vou retroceder um pouco. Retroceda. Existe a notificação compulsória, que são aquelas feitas obrigatoriamente, compulsoriamente, e exigidas pela Anvisa. Então, notifica hospitais ou serviços de saúde que possuem UTI adulto, UTI neo e UTI PED. Só essas UTIs. UTI, sim. Sim. E sítios cirúrgicos, ou seja, as cirurgias obstétricas e um grupo de cirurgias. Todas, não. Certo. Algumas, como artroplastia de joelho, artroplastia de quadril, quadril, derivação ventricular externa, implante implante mamário. As mulheres aí que querem fazer suas cirurgias plásticas de seios, observem que o implante mamário está na mesma situação de uma cirurgia cardíaca com relação ao controle de infecção. Né? Então, por que será? Não foi por acaso. Então, essas cirurgias, ela tem a obrigatoriedade de fazer a notificação compulsória, esse serviço de saúde. Quando eu falei de UTI, então, você tem as infecções primárias de corrente sanguínea relacionadas aos procedimentos invasivos, como um acesso venoso central, e com confirmação laboratorial. Aí já entra a identificação da infecção, a identificação do germe causador. As pneumonias relacionadas à ventilação mecânica, na mesma situação, e a infecção do trato urinário, na mesma situação. Então, o hospital ele faz a notificação dos índices de infecção, que é padronizado pela Anvisa, e, além disto, você faz o controle de dispensação de antimicrobianos, que também existe uma notificação própria, e ainda a notificação com relação à higienização das mãos, que é justamente a quantidade de produto que foi dispensada para uma unidade de terapia intensiva. Consumo, no caso, Isso, né? do consumo, que é dividido pelo número de pacientes dia dentro daquela unidade de assistência. E aí, como a forma padrão, a OMS e a Anvisa, como é signatário, estabelece 20 ml para cada higienização de mãos. A gente sabe que a gente não vai usar isto. A gente faz um cálculo, paciente dia no final do mês. Isso. E faz o cálculo e sabe quantos pacientes dias teve naquele mês, quanto foi se utilizado de insumo do sabão para fazer o Isso. cálculo e ver se teve uma boa adesão ou não da higienização das mãos. Isso. Resumindo. Isso. E não é só sabão, né? Preparação antissépticas Séptica para a também. higienização das mãos. Sim, que pode ser álcool, clorexidina, Isso. qualquer outro. Antes a notificação era feita só sabão, né? Ou só álcool, né? Só álcool. Aí agora, recentemente, eles acrescentaram também água e sabão, para que a gente faça essa notificação. E aí, é? eis o problema dos números, né? Ou seja, será que aquilo que eu abasteci é de forma correta? Eita, errei. Abastecer, não. É interessante que os dispensadores sejam com clister, onde ele só faça tirar e repor. Isso. Porque se eu abasteço Higienização. sem higienização do dispensador, Contaminante. contamina. Contamina, higienizo as minhas mãos com contaminantes. Ou prestar assistência segura com a mão contaminada. Pois Nossa Senhora, pelo amor de Deus, já me deu dor no coração. Não, Há nem- tempos nem atrás- Me fala nesse que dá vontade de chorar. Há tempos atrás, na Sibéria, Eu não nós encontramos pseudomonas num determinado dispensador de higienização das mãos. Isso é um Na exemplo. verdade, em diversos estudos já foi identificado, né? Uhum. Se a gente pegar até o próprio manual da Anvisa, vai trazer lá diversos estudos vendo contaminantes ali onde era para estar livre. E nós, numa visita técnica, descobrimos sem estudo, somente com análise laboratorial. Então, não vamos entrar nesse aspecto, porque ainda assim, é importante que ele seja de uso único, que ele seja Isso. colocado um refil para garantir que possivelmente essa higienização não aconteça. Então, é uma medida de segurança. Isso. Não é verdade? Sim, sim, Para sim. que a gente garanta ali, porque realmente tem que ter uma visão ampla. Mas, brincadeiras à parte, isso não é algo atípico. Né? Essa falta de estrutura completa Das e instituições. estes números que não refletem a realidade é comum. É comum. Só na Paraíba, não.
no Brasil inteiro. Quando temos as reuniões na Anvisa, é só o que os nossos colegas choram, clamam, falam, né? Porque é uma lei, é uma orientação técnica e não tem o mínimo de condições para se cumprir. Mas estamos mudando. A Anvisa ela tem um projeto de estratégia multimodal para a higienização das mãos, que já vamos na segunda aplicação no Brasil, e uma das intenções dela é garantir que todos os serviços assegurem os insumos básicos e a técnica de higienização Mínimo necessário e técnica, de higienização das mãos. Lembrar que quando a gente fala técnica de higienização das mãos, a gente tem uma técnica, a gente tem um tempo, a gente tem insumos. E quando a gente fala higienização das mãos, envolve diversas formas de higienizar as mãos. Pode ser a higienização simples, com água e sabão. Pode ser a higienização com produto antisséptico, com fricção alcoólica. O tempo já é diferente. A gente tem a higienização cirúrgica das mãos, né? Então, assim, temos diversas formas de higienizar as mãos para não achar que é só um tipo de higienização das mãos. E cada uma tem um tempo preconizado para ser realizada, né? Então, quando a gente fala ali de higienização simples das mãos, minimamente água e sabão. A gente faz a fricção antisséptica das mãos com produto com preparação alcoólica. A gente tem que assegurar ali o tempo mínimo de fazer essa fricção das mãos. Não adianta eu estar aqui com um produto alcoólico, friccionei. Não. Ele tem um tempo preconizado para que seja feita também essa técnica. E a cirúrgica também, né? Isso. Primeira cirurgia, 3 a 5 minutos. Se a próxima cirurgia não passar de 1 hora da primeira, você reduz o tempo. Enfim, são todas orientações, que não só a higienização, mas a técnica, o tempo e o produto que eu vou utilizar. Então, envolve todo o processo. E não caem do céu, né? Então, todo profissional de controle de infecção, todo profissional da saúde, pega os manuais da Anvisa e você tem lá medidas de precaução de infecção relacionada à assistência à saúde, critérios diagnósticos das infecções relacionadas à assistência à saúde, manual de higienização e desinfecção de superfícies, isso, né? A legislação de planejamento, o plano de gerenciamento de resíduos, que a gente não dá muito cartaz, mas lixo hospitalar ou resíduos de serviço de saúde, também é um grande problema, assim como a infecção hospitalar. Com certeza. Só para a gente fechar aqui o raciocínio para quem está em casa, né? Lembrar que quando a gente fala de higienização simples das mãos, eu falei que ele tem uma técnica, que ele tem um tempo, e não esquece, falou de higienização com água e sabão, é de 40 a 60 segundos. Quando eu falo da higienização com fricção, né, com preparação alcoólica, aí eu tenho um tempo reduzido de 20 a 30 segundos. Já a higienização cirúrgica, o preparo pré-operatório das mãos, eu tenho ali de 3 a 5 minutos na primeira cirurgia, e se entre a primeira cirurgia e a próxima cirurgia não exceder 1 hora, esse tempo pode ser reduzido para 2 a 3 minutos. Né? Agora, se excedeu 1 hora, volta para o tempo inicial, de 3 a 5 minutos. Então, assim, é importante a gente discutir isso. Não sei se você que está em casa vem assim, colocando isso em prática, tem esse conhecimento, é muito importante. E se você está achando que está legal aqui, vai fazendo seus comentários, faz perguntas, tentaremos responder e também dê sugestões de temas para que a gente possa estar trazendo. Eu achei um tema importantíssimo para ser o nosso primeiro episódio do Enfermagem em Foco, porque assim, é um tema que é básico para a segurança do paciente. É básico para uma assistência segura. Então, para mim, assim, é um tema escolhido a dedo, com profissionais escolhidos assim a dedo, expertices na área, com muito tempo de atuação, né? Érica, 11 anos, Cassiana, 14 anos. Então, assim, são pessoas que não têm só conhecimento teórico. São pessoas que têm a vivência prática, têm a vivência na gestão, e isso traz uma leveza para a gente entender o contexto e não só saindo da literatura, mas indo para a prática. Por isso que a gente trouxe o tema aqui, da teoria à prática. Né? E vivenciar e fazer parte de membro, ele traz algo que ele é mais concreto, a gente tem mais firmeza, a gente tem mais propriedade para falar, porque a gente não só fala, a gente vivencia também. Então, esses aspectos, trazer vocês para mim assim, foi porque eu sei que vocês não só têm a teoria, mas vocês vivenciam isso há muitos anos. Então, a gente estava falando ali também da questão da desinfecção de áreas superfície, higienização das mãos, aí já falou da cirurgia. E quando você falou da cirurgia, Cassiano, eu lembrei
que um outro aspecto, além disso, da limpeza e desinfecção de área de superfície, quando a gente fala de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, a gente não só pensa no profissional que está executando, a gente não só pensa no pós-cirúrgico, mas a gente pensa no setor que está atrás de tudo isso, que se tiver uma falha, ele traz uma complicação, um dano e uma infecção lá do sítio cirúrgico, que tudo inicia, como se diz, o coração do hospital, né? Que é os centros de materiais de esterilização. Isso. Então, assim, acompanhar as atividades dele no que diz respeito ao processo de limpeza, desinfecção, esterilização, quais os materiais têm sensibilidade ao calor, os que não têm, como é que é essa desinfecção, quais os produtos que são utilizados. Eu estou seguindo as recomendações de cada produto daquele, né? E a gente sabe que eu não posso passar para uma outra etapa se eu não cumprir a primeira, que é a limpeza. Uma limpeza que é a primeira etapa do processo ali. Se ele for interrompido, se ele não for bem feito, eu vou ter falha na desinfecção, eu vou ter falha na esterilização. Então, é básico falar sobre limpeza. Higienização das mãos é básica? Falar de limpeza dos produtos para a saúde é básico? É. Principalmente quando a gente fala aqueles produtos que a gente classifica. Crítico, semicrítico, não crítico. Imagine um crítico que ele penetra pele, mucosa adjacente, tecidos subepiteliais, invade o sistema vascular e ele tem a contaminante. É trazer o que para o paciente? Segurança? Não. De forma nenhuma. Então, assim, quando a gente fala de uma coisa, a gente já linka a outra. O Cassiano falou de uma coisa, minha cabeça já está fervendo em outra. Então, assim, parece que o raciocínio não consegue... Porque ele está falando, minha cabeça já está indo assim, aos ares, né? E a gente pensa que isso é brincadeira. E quando a gente fala aquele termo, é o coração do hospital, é porque ele é o coração. Eu posso ter a melhor técnica, eu posso ter a maior desinfecção, limpeza de área e superfície, eu posso ter um bloco cirúrgico isento de qualquer contaminante, profissional paramentado, com tudo esterilizado para realizar. Mas se tiver a falha lá, tudo isso aqui foi por água abaixo. Então, assim, é importante a gente trazer o quanto é importante um CME, um Centro de Material de Esterilização, dentro do serviço de saúde, né? E, mais uma vez, né? Ou seja, até para ter um CME, um centro, é preciso ter uma estrutura de CME. Então, existe uma legislação, aliás, mais de uma, a 50, a 12, a 15, a 15 RDC 15, vamos deixar claro para quem está em casa, né? RDC 15, que foi publicado em 2012. Que determina como deve ser a estrutura. Eu tenho de seguir um fluxo único, eu tenho uma área suja, eu preciso ter condições para higienizar esse material, né? Então, assim, existe toda uma estrutura por trás da prática da higienização do produto, do equipamento, qual é o produto utilizado, se eu posso misturar, se eu não posso. Se eu classifico, é um CME classe 1, é um CME classe 2, será que eu penso que é processar produtos para a saúde, é uma CME? Mas existe diferença. Até de uma CME classe 1 a uma CME classe 2. O que é uma CME classe 1? O que é uma CME classe 2? Né? Aquela CME classe 1, eu posso processar produtos que têm conformação não complexa, conformação complexa. Então, quando eu falo em CME classe 1, aquela CME que eu só processo produtos para a saúde de conformação não complexa. Ou seja, tem lumen superior a 5 milímetros, não tem fundo cego, é acessível para fazer limpeza e desinfecção de reentrâncias, não tem valvulado, coisa que o CME classe 2 já pode processar. Porque é só, quando eu falo é só e somente só, único, exclusivamente, para não ter dúvida, viu? Somente, exclusivo, unicamente, o CME classe 2, que pode processar produtos para a saúde de conformação complexa e não complexa. Quando eu falar de conformação complexa, eu estou pensando naquele produto que tem fundo cego, que tem valvulado, que tem um lumen inferior a 5 milímetros, que tem muitas reentrâncias, que não consegue ter acessibilidade para fazer uma boa limpeza. Então, não é simplesmente ter uma CME, é saber dentro da minha instituição qual tipo de produto para a saúde que eu uso, né? Sim. Esses produtos que eu uso têm essa característica, minha CME não comporta. Não, ela tem essa outra característica. Essa minha CME comporta. Então, saber que tem essas classificações até dentro das próprias CMEs. E não é qualquer CME que pode processar tudo. Não. Não é verdade? Eu só acho que CCH é um mundo e um episódio não vai ser o suficiente para a gente falar tudo que a gente... Não, se nós fôssemos falar tudo que envolve muita coisa. A segurança dentro da prevenção das infecções, é
o mundo. A gente ia ter o ano inteiro aqui para discutir episódios. Vamos falar sobre isso. É o mundo, é o mundo, é uma verdade. E só um adendo. Sem dizer que o controlador de infecção é o apaga-fogo da instituição. Pronto. Tudo, vamos lá no serviço de controle de infecção, que ele resolve tudo. Era isso que eu queria falar. A CCIH, ela é um órgão que está diretamente ligado à direção geral, à direção executiva do hospital. Então, é muito comum diretores de hospitais querendo tirar essa ligação dele e colocando para outros serviços, para outros patamares da hierarquia. Né? E lembrando que existem setores que possuem responsabilidade técnica. Nutrição possui responsabilidade técnica, CME, laboratório. São atribuições da CCIH? Não. Cada um tem sua responsabilidade. Entretanto, são interfaces da CCIH. Então, nós trabalhamos em conjunto, mas não fazemos o serviço. Certeza. Né? Não faz o serviço, mas faz auditorias para identificar as não conformidades e ali sugerir mudanças de comportamento, adequação estrutural, enfim, é um trabalho árduo. Eu fiz parte do CCH com vocês e sei que o quanto a gente, se não tiver ali, a coisa não vai, a gente tem que estar relembrando, tem que estar buscando, tem que estar pegando na mão, tem que estar trazendo, tem que estar mostrando importância, tem que estar fazendo educação em serviço, porque sem isso não anda. Vai. Né? É assim, é um mundo realmente. E nós estávamos falando em qual meta também, já me perdi. A gente já falou de meta, entre outros assuntos, esqueceu a meta ficou lá atrás. Mas quais são as metas de segurança? A gente estava falando a meta 5, a do coraçãozinho da gente, que se deixar a gente não sai daqui, não para de falar sobre ela, né? E faltou falar da meta 6, né? A meta 6 é a prevenção de lesão por pressão e queda, né? Que também é bem importante, né? A gente adotar um protocolo, seguir o protocolo dentro da instituição de saúde, para evitar esse incidente, né, que aconteça, que sabemos que também acontece. Exatamente. E quando a gente fala prevenção de lesão por pressão, é um evento adverso, é um dano, é uma injúria à pele do paciente que entrou lá para um cuidado e sai com outro problema que, se a depender do estágio de evolução dela, traz um comprometimento imenso. Então, para você que está em casa, quer saber se o paciente está iniciando uma lesão por pressão, é aquele primeiro estágio da lesão por pressão, é aquela lesão que está na pele hiperemiada, que ela é não branqueável. O que é não branqueável? Está lá hiperemiado, vermelho, você que está em casa, vermelho. Aí você faz a punção com o dedinho. Ela não fica branca. Porque eu tenho certeza, todo mundo faz em casa aí agora comigo. Vamos lá. Pega a sua pele e aperta com o dedo. Quando você soltar, ela vai ficar a área mais esbranquiçada. Então, o primeiro estágio da lesão por pressão, que é o estágio 1, é aquela que a pele já está avermelhada, hiperemiada, e quando eu faço essa punção e solto, ela não branqueia. Então, você já está identificando que você está no estágio 1. Você pode reverter? Pode, com medidas simples. Mudança de decúbito, né? A gente pode estar fazendo a utilização de alguns artefatos para prevenir o impacto, cisalhamento, fricção. Então, assim, ali você já consegue intervir. É lógico que aquele paciente que já está com falência múltipla de órgãos, que já evolui para a síndrome de Kennedy, são lesões que não são passíveis de prevenção, mas aí já está dentro de outra estrutura. Mas as lesões por pressão, estágio 1, estágio 2, eu consigo reverter? Consigo. O estágio 2 eu já tenho aquele flictema, que é aquela bolinha lá na pele, ou a pele só se rompeu, né? Para você que está lá em casa, está assistindo aqui, está acompanhando, que possa ser que não seja da área da saúde. Então, que fez aquela bolinha, rompeu a primeira pele, aí eu já saí do estágio 1 e fui para o estágio 2, né? Só que todos esses cuidados, se a gente tem dentro dos serviços de saúde, se a gente segue as recomendações, o protocolo de prevenção, falar nisso, a Anvisa até publicou agora a revisão 2023, com a prevenção de lesão por pressão, documento recente, né, para que todos possam ter acesso, e ali ele traz toda a gama de orientação. Quando a gente fala de prevenção de lesão por pressão, a gente fala de diversos profissionais envolvidos. É a nutrição que está colaborando, a nutrição correta, adequada, hipercalórica. As interfaces. Né? Que tem ali os níveis de proteínas, de lipídios, a depender da necessidade de cada paciente. Então, ele já vai assim extrapolando também a equipe multidisciplinar. Então, falar de lesão por pressão, muitas vezes pode trazer na mente das pessoas que é uma atribuição da enfermagem. Traz ou não traz? Prevenir lesão por pressão é da enfermagem. Não. E não é. É de todos.
O médico está ali para inserir no processo, a enfermagem está ali para se inserir no processo, a nutrição está ali se inserindo no processo, né? A fisioterapia que chega ali para realizar um procedimento no paciente. Sai, vou deixar na mesma posição. A gente tem até aqueles relógios indicativos, ou sem ser relógio, outras formas de marcar. Uns tem com horário, né? Que você bota os horários para que seja mudado. E não precisa. Antigamente, a gente fazia aquelas mudanças de decúbito lateral. Botava o paciente de lado, que parecia que ele estava em cima do braço, né? A gente sabe que é 30 graus. Uma coisinha assim, ó, descompressão. Descompressão favorece a circulação ativa ali. Você tem outros artefatos, usa o colchão pneumático, não. Então, assim, tem diversas formas de minimizar esse impacto. Então, quando a gente fala mudança de decúbito, até hoje é uma resistência nos serviços de saúde. Você acha que vai pegar peso, vou lá mudar de novo o paciente de posição? Só quer fazer uma descompressão, 30 graus não é nada. 30 graus é botar aqui qualquer artefatozinho que ele fique lateralizado, depois você lateraliza do outro. Não tem mais aquela antiga... Na época que eu me formei, que eu não vou dizer o ano, que eu não sou doida, lógico, para todo mundo saber a minha idade, era virar o paciente mesmo. Você deixava ele dessa posição aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. O paciente estava aqui decúbito dorsal, você deixava ele assim. Praticamente, para dizer que mudou o lado. Aí, quando você virava ele, você botava ele assim, né? A gente dá 30 grauzinhos, pronto. Já descomprimiu, já aliviou, favoreceu a circulação. Então, assim, é algo simples e que todos podem estar envolvidos nesse processo. Aí a gente fala de prevenção de lesão por pressão, aí eu já começo a falar e quero falar de lesão. Se eu for falar de lesão por pressão, é outro mundo, é uma aula só de lesão por pressão. Aí a gente fala da prevenção de queda, né? Também inserida aí na meta. Prevenção de queda. Quais as melhores medidas e tão simples para prevenir uma queda? Fala para mim. Levar o quê? É levar o quê? A grade, né? Da A cama. grade da cama. Vamos lá prevenir o paciente estar em queda? Eleva a grade de cama, né? Para que a grade abaixada, né? Não tem Não porquê. tem. Ó, aí tu falou de grade elevada. Minha cabeça já veio da infecção do trato urinário, que o povo bota o coletor na grade, sobe e desce. Só. Ó, uma coisa, minha cabeça ela tem que parar aqui e respirar. Porque você fala numa coisa, minha cabeça já pensa em outra, eu já lembro de outro episódio, e assim a gente continua. Então a gente vê, eleva a grade de cama, paciente agitado, tem necessidade de conter, tem como fazer uma sedação, tem como monitorar outros parâmetros, né? Então, a gente, assim, são cuidados mínimos, básicos, que basta a gente ter olho para ver. Não precisa você ter, assim, algo para a gente poder realmente dizer que não tem como fazer essa medida. Então, são simples. A gente falou aqui das 6 metas tão importantes, e que se a gente trazer essa consciência para a população, dos impactos e dessas medidas e ações simples que a gente possa estar realmente exercendo na prática, com certeza será um grande ganho. Só para a gente finalizar nosso episódio de hoje, né? Já estamos chegando aqui ao tempo, já fomos ali sinalizadas 5 minutos, eu já estou vendo tudo, não olho para mim que eu já estou vendo, já me deu nervosismo porque eu queria falar o dia inteiro, mas não vão deixar. Então, a gente vai ter que finalizar aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Com certeza vocês serão convidados para a gente continuar esse papo aqui, com certeza só quem ganha é quem está lá na ponta. E eu queria que vocês me dissessem para a gente finalizar em 2 frases, 2 palavras, qual o maior desafio aí das comissões de controle para prevenir as infecções? Quais são os maiores desafios? A Érica fala 2, Cassiano fala 2, a gente encerra o bloco e o pessoal bota a gente para correr daqui. Eu acho que o maior desafio, né, já foi abordado, que é essa parte da resistência microbiana, que é um problema mundial, né? É um grande desafio, uma grande preocupação também de todos nós, controladores de infecção. Eu posso pensar também aqui nessa parte da conscientização do profissional. Eu vejo como um grande desafio, porque assim, uma coisa é eu saber como deve ser feito e por que aquilo deve ser feito daquela forma. E outra coisa é eu conscientizar o profissional para fazer. Então, eu vejo isso como um grande desafio também, porque isso inclui também, está totalmente relacionado com a mudança de hábitos dele, né? Então, ele precisa também querer ter aquele comprometimento, não só com o serviço, mas também com o paciente, de querer fazer diferente, né? De querer seguir realmente os protocolos, realizar a higienização das mãos quando deve ser feito. Implementar as ações. Uso adequado de EPIs. Então, eu citaria esses 2 como os mais... Você não citou 2, não. Você citou 4. Eu contei aqui. Então, tá bom, tá ótimo. Tem mais, teria bem mais para falar. Então, já que a Érica falou mais da área assistencial, vamos para a gestão, né? Um grande problema para a manutenção da segurança dos núcleos de CCIH e de segurança do paciente é a ausência dos núcleos, porque tem muitos hospitais que têm apenas de formalização oficial, mas oficiosa,
né? Ou seja, não tem os profissionais. A rotatividade desses profissionais, ou seja, durante um bom tempo na história dos controles de infecções, você tem um hiato, profissional saiu, não houve substituição, e a falta de apoio da gestão, né? Se a gestão não apoiar, não tem como fazer controle de infecção. Verdade. Muito verdade mesmo, né? Então, a gente aqui agradece a vocês. Dizer que todas essas ações desafiadoras que vocês colocaram aqui, elas são, sim, reflexivas, elas têm que ser repensadas. Lembrar que a CCIH, os serviços de controle, ele é um membro de assessoria direta à direção do hospital. Quando eu falo que ele é um setor de assessoria direta, é para que ele possa realmente ali dar as mãos para que o serviço ande de forma mais segura possível e para que seja sanada essas insanidades que acontecem nos serviços de saúde. Então, a gente vai finalizando nosso bloco hoje. Já estou com o coração partido. Cassiano, você vai embora, vai me deixar. Mas segunda eu estou lá para te aperrear, tá? Seja bem-vinda, Rebeca. E, Érica, muito obrigada também. Obrigada a você pelo convite. Desejo todo sucesso no seu novo projeto. Se Deus quiser, nós teremos aqui diversas pessoas para estar contribuindo, conscientizando, trazendo essas informações para os profissionais de saúde, para a população em geral e para que a gente realmente tenha êxito e uma assistência com boas práticas, livre de danos e que elas sejam realmente seguras no serviço de saúde. Então, só tenho a agradecer, tá? Nós é que agradecemos, Rebeca. Só nós outros é que ganhamos com essa partilha do seu conhecimento no campo do controle das infecções, né? E se estamos aqui é pela sua pessoa e pelo seu profissionalismo. Eu que agradeço e vamos aqui finalizando o nosso primeiro bloco do Enfermagem em Foco. Agradeço a participação de todos vocês que estão aí nos ouvindo. Peço para que vocês deixem seus comentários, para que vocês façam perguntas, para que vocês sugiram novos temas para nós abordarmos. Deixe o seu like, faça comentário, interaja conosco. Se achar que ela é importante, encaminha para alguém, porque esse alguém que recebe essa informação é mais um mensageiro do conteúdo para que ele mude as suas práticas profissionais. Então, foi um prazer imenso para vocês e logo em breve teremos o nosso segundo bloco do Enfermagem em Foco.